A nossa identidade está profundamente ligada com a nossa matriz africana. Não tem jeito. Você pode ter a ideologia que quiser. Você pode ouvir ou não ouvir divisões rítmicas que você quiser. Mas a tua história, conversando conosco no Câmara Livre, está umbilicalmente ligada a esses sons, a essa cultura. E para falar disso, no Câmara Livre, por isso somos livres, nós conversamos com Diogo Gonçalves Alves. Eu também sou Gonçalves, mas de outro canto desse país. Obrigado por nos atender. É isso aí, Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, né? E bora lá, vamos falar sobre música, sobre arte, cultura. A gente faz uma série de recortes. Você nasceu em São Paulo, ali na região de Diadema, e ficou lá até os 12 anos. Sim. Depois foi para Brotas, mas depois a gente fala do Jacaré-Pepira Sim. e daquelas zonas. Que memória afetiva de infância você tem da região de Diadema? Às vezes é um susto no semáforo, às vezes é um som que a dona Almelita, um canto que ela fez. Todos temos em alguma fase. De bate-pronto, qual seria a sua memória afetiva lá de menino? O som dos terreiros, tanto do candomblé como da Umbanda, porque era o lugar mais pertinente ali que a minha mãe me levava, então essa musicalidade já veio comigo desde berço, né, Nelson? Então, musicalidade, raça, identidade cultural, pele, Sim. cor, preconceito, infelizmente, e conviver com isso está desde sempre com você. Desde sempre, né? Desde o princípio aí a gente já vem passando por essas causas, né? Por essas lutas, então é algo que eu carrego na minha bagagem de uma forma bem orgânica e natural, isso vem comigo desde sempre. A mãe era de terreiro, gostava de cantar para entender esse lado seu, que às vezes a genética nos pega e nos traz para a música, né? E o pai gostava de folia de reis. Folia de reis. Na verdade era tudo uma mistura, né? A minha família mineira, né? Minha mãe me levava para os cultos, né? Os cultos de religiões de matriz africanas, eu tinha aquele contato com os tambores desde sempre, com a música preta. E meu pai também transitava nos terreiros, só que meu pai, ele tem esse lado da folia de reis. Na minha casa tinha muito violões, né? Meu tio toca violão, meu pai toca também. Então sempre tinha essa cantoria, então não tinha como a gente não absorver esse lado musical, né, de ambos. Muito bom. Das andanças da vida, a gente está acompanhando a família, crescendo, né? Toda essa influência da capital. Porra, que diferença morar numa pequena Itaberá e crescer no meio da Diadema, né? Gigante Diadema. Exato. Aí com 12 anos, pegam aquele menino em formação, a hora que os hormônios estão pulando, e coloca ele nas cachoeiras de Brotas. E aí? Mas foi uma loucura, né, Nelson? Porque Brotas, por incrível que pareça, foi na onde eu me fundi musicalmente. Assim, tive grandes parceiros. Brotas, todo mundo sabe que é a cidade do Daniel. Eu tive um privilégio muito grande de estudar com um dos percussionistas do Daniel, que é o Cláudio Marçom, que foi um grande amigo, é um grande amigo até hoje, que eu era um menino do gueto periférico que não tinha muitas possibilidades. E ele fazia show com o Daniel toda segunda-feira. Ele chegava um dia, viagem, eu batia na casa dele, depois de um contato, para estudar percussão com ele. Então Brotas foi um ponto de partida muito importante para mim, assim, musicalmente. Uma boa escola ali na hora exatamente de despertar a adolescência. Despertar na hora que eu precisava. E toda aquela sonoridade do terreiro me encantava. E Brotas também foi onde eu estudei meu primeiro instrumento, que na verdade não foi percussão, que foi o cavaquinho. Então, esse começou com cavaquinho. Com cavaquinho. Aí, eu tô falando de andanças e recorte, a história te deu outra grande sorte. Outra grande sorte, porque em Quem estava lá? Em Brotas eu estudava com o grande mestre Zinomar de Oliveira. Zinomar de Oliveira, ele aprendeu a tocar cavaco aos 11 anos com o Valdir Azevedo. Por conta de um tratamento de câncer, ele veio de Santos para Brotas, para ficar mais próximo a Jaú, ali no Amaral Carvalho. E eu tive a oportunidade, como uma criança de periferia, um dos meus chefes, que eu sempre trabalhei com música e trabalhei em outros segmentos, ele pagava minhas aulas. Eu estudei num período de 2 a 13 anos com o Zinomar. Só que aquilo para mim, depois que ele faleceu, foi impactante. Falei, poxa, eu acho que não quero esse instrumento. O som dos tambores me chamava. Mas eu toco alguma coisa de cavaco, bem superficialmente, mas foi essa bagagem que eu trago do seu Zinomar, assim, que foi muito importante, a minha construção musical também. A mudança de Diadema para Brotas foi a questão dos pais, Foi procurar a a questão dos vida, pais, trabalhar. procurar a vida, vencer. Meu pai, na verdade, por ser de família mineira, sempre estava ligado com o campo, né, com a natureza. E você morando numa selva de pedras, que é São Paulo, e quando você tem um lugar lindo, que é Brotas, naturezas, cachoeiras, meu pai logo se encantou e a gente veio para Brotas. Agora vamos comentar, nada com quem nasceu na selva de pedra, Sim. mas Não, essa energia. Eu estou sempre de em lá Brotas, é né? Eu tenho genial, filhos, né? eu tenho filhos, meu pai inclusive mora lá, eu estou sempre fazendo
esse resgate na natureza. Brotas é lindo, né? Nas cachoeiras, nas matas que tem, que é um cenário pronto já, então estou sempre por lá. Diogo, olha como a vida nos dá presentes, né? E aí você tem as cachoeiras, para quem gosta da cultura, da questão da religiosidade, aí da energia do som, candomblé, terreiro, música, chuá, tava na tua cara dando de presente. E é muito interessante isso, Nelson, que eu sempre trabalho com áudios visuais, fazendo as minhas próprias produções, os meus trabalhos, e eu nunca consegui gravar nada em Brotas ainda, com esse cenário totalmente pronto. Mas eu venho me estruturando, porque eu acho que eu devo isso a Brotas, sabe? Eu devo isso à minha cultura, tudo que eu passei por lá, e tudo que Brotas me deu também musicalmente. Então eu não tenho nada construído musicalmente ainda, mas eu volto ainda para fazer um grande trabalho lá. Aí entra aquela fase que o menino, ser jovem ainda, né? Somos, de certa forma, né? Pelo menos espiritualmente. O menino quer voar. Aí ele fala, pô, vou voltar para São Paulo de novo, em outra situação. Voltei para São Paulo de novo, só que já não me adaptava mais naquele cenário, né? Embora hoje. Porque o choque foi muito grande. Saí de Brotas, fui para São Paulo. Então, uma cidade na época de 23 mil habitantes, para uma capital. Foi impactante. Aí não adaptei e voltei para Bauru, um pouco menor, mas com uma pegada de uma cidade grande e tal. Aí consegui me adaptar em Bauru. E aí onde faz 10 anos que eu tenho, residi. E aí a minha vida musical deu um boom aqui, graças a Deus. Bauru, 10 anos, aí você veio aqui com a questão de oportunidade da vida também. Você sempre foi ligado a vendas, por exemplo. Eu sempre pensei numa coisa, infelizmente, né, Nelson? A arte no nosso país é sucateada, né? E aí eu sempre pensei, eu posso trabalhar e fazer música. Dessa forma eu consigo subsidiar minha arte, ter uma estrutura legal para manter aquilo que eu gosto, que eu amo, e fazer projetos, fazer conteúdos com qualidade. Então eu sempre tive um trabalho paralelo e um trabalho com a música, onde eu consigo administrar ambos. Deixa eu recortar e detalhe aqui. A gente tá na van, vai pro show, né? Isso montando sons, ele dá com as tumbas lá, não sei o quê. O pessoal tem que às vezes mandar junto, né? Aqueles tabaco grandão, leva a cozinha ali, no carro, toca o telefone na van. Não, aquele conjunto de louça lá, 12 peças. Negociando na van, né, não? Louças e metais. E sentido ao show. É isso, aí a vida não para, né? Estrutura ali para poder a vida tocar. Exato. A vida do brasileiro é corrida, então, correndo e ganhando, faturando, isso que é importante, né? Que legal. Bauru, uma cidade que muitos, infelizmente, por várias razões, às vezes ideológicas, né, não reconhecem ou não conseguem se atentar para isso. Ela tem um conjunto de gente boa da música ligada à produção cultural. Infelizmente, o governo municipal não tem se atentado para isso, de quanta produção nas várias linguagens de artes tem disponível. Tanto que você conseguiu ir se inteirando e se misturando aqui. Exato. E Bauru, para mim, é uma referência hoje. Como eu falei anteriormente, foi uma cidade que eu me reconstruí musicalmente. Aqui em Bauru, né, eu consegui fazer grandes produções próprias, onde eu contemplei também um edital que foi muito importante para a minha carreira. Tenho muitos amigos, né, que eu acho bacana essa energia que a gente tem no mundo musical. Cada um trabalha no trabalho do outro, mas cada um tem o seu trabalho musical e a gente, como comunidade, como conjunto, está um fortalecendo o outro. Oh, preciso de uma produção sua aqui, o outro vem, produz o seu trabalho, você grava no estúdio do amigo. Então, acho bacana e com isso está saindo grandes projetos, grandes produções e a gente vem se fortalecendo na cena, né, Nelson? De que forma o candomblé e a mãe Almelita têm uma identidade ligada ao Diogo que está conosco aqui? Total, né, Nelson? Total, porque sempre falo, se não fosse a minha mãe, eu não seria a pessoa que eu sou hoje musicalmente ou profissionalmente. Minha mãe que me pegava como criancinha, até por uma questão de não ter com quem ficar, me levava, né? Minha mãe com tão pouco conhecimento, minha mãe morreu analfabeta, e eu tenho orgulho de falar isso porque uma mulher preta que me deixou a minha maior herança, que foi minha herança, minha cultura ancestral. Ela me pegava, me levava pro terreiro com ela e aquilo foi enraizando culturalmente a minha música, né? E ela foi me preparando para isso. E o candomblé é o que eu sou hoje musicalmente, como pessoa, é meu estilo de vida. Vou me permitir fazer um recorte com você. Talvez analfabeto do que a gente tem hoje da questão do domínio das letras e do desenho das palavras. Mas o conhecimento ancestral dela, Nelson, era absurdo, assim. A minha mãe, eu lembro de uma passagem bem rápida, assim, que quando eu era muito moleque, se eu tivesse estourando 13 anos,
ela, naquela época, tinha uma financeira aí que fazia em 10, 15 vezes, eu já trabalhava com pouca idade já. Eu era louco por um tambor. E aí eu queria comprar uma tumbadora na época. Minha mãe falou, não tinha nome, né? Eu era pequeno. Minha mãe foi lá e financiou. Um familiar próximo, você tá maluca comprar esse tambor para esse menino. E aí ela foi lá, comprou e graças a Deus ao Olorum hoje, eu sou. Diogo, você sabe que para ser empreendedor e tentar batalhar na música com todos esses desafios, às vezes muito preconceito, né? Por várias razões, Sim. inclusive do ponto de vista comercial, tem uma palavra que acaba ajudando muito, que é a questão de planejamento e disciplina. As pessoas não têm ideia de como, para tocar aquele ritmo certo, fazer aquele recorte bonito na divisão da música, isso exige uma dedicação. É uma dedicação, um trabalho, estudo, né, Nelson? Mesmo com essa vida corrida que eu tenho, transitando em Bauru, Ribeirão, viajando, estando no trecho aí, como eu falo, a gente tira, né? Eu tiro pelo menos 2 ou 3 vezes da semana para estar estudando, é pouco ainda, mas para estar antenado, né, sobre aquilo que eu executo. Hoje eu estou numa imersão, num processo muito profundo no candomblé, que a música de terreiro é uma música muito complexa. Então, se você não estudar, se você não viver, você não consegue produzir, você não consegue tocar. Todos os ritmos têm as suas belezas, tal. Do ponto de vista afro, de identidade cultural e religiosa, o candomblé é bem distinto, por exemplo, da Umbanda. Sim, a gente caminha, na verdade assim, né? A Umbanda tem alguns terreiros de candomblé que não deixam o lado de Umbanda para fora, porque são 2 religiões ali com raízes brasileiras, né? O culto ao candomblé hoje é brasileiro e a Umbanda também, mas ritmicamente falando, é muito distante. O candomblé, a gente tem aproximadamente 20, 21 toques diferentes, com células, intenções em 12, compassos ímpares, 7 em 3. E a Umbanda normalmente se toca os toques mais segmentados, Ijexá, um samba de caboclo, um congo de ouro. Musicalmente falando, o candomblé ele requer um pouco mais de estudo. Outra patamar. Exato, requer um pouco mais de domínio, até mesmo nos cantos, né? Porque nos cantos que a gente acaba executando e fazendo no candomblé são cantos afros, são cantos com dialeto em Yorubá, nigeriano. Então é um estudo. Para você tocar uma cantiga em outra língua e tocar ela e cantar é muito difícil, então requer muito estudo. Legal. Para aproveitar você e a cultura aqui, sempre pensando no público que está do lado de lá, a gente vai falar o atabaque, aquela conga, o tambor, não sabe falar. Eu poderia usar a palavra tambores? Tambores. Eu acho que o tambores é uma forma de expressão para abranger todos os instrumentos percussivos ali, né? E no caso do candomblé são 3 tambores. Rum, rumpi e lê. O rum é o tambor de improviso, é o tambores de cortes, e o rumpi e lê são os tambores de condução. Os 3 são tocados, o rumpi e o lê são tocados com 2 agdavis, 2 baquetinhas, que é colhida pela natureza mesmo, né? De vara de aroeira ou de goiabeira, e o rum você toca com uma mão e toca com uma baqueta, que é o tambor de improviso. Tá, e o pi? Pi, lê, são 3 tambores. Tá, que legal. Faz diferença se ele é um couro de animal, um couro sintético? Faz. Normalmente nos terreiros de matrizes africanas, tanto na Umbanda como no Candomblé, se utiliza couro animal, tá? De um animal já abatido. A gente vende os couros hoje industriais, a gente toca com couro. No paralelo, no secular, que é onde eu trabalho como percussionista, eu trabalho com outros tipos de pele, né? Com peles sintéticas, por exemplo, no seu show, eu toco com um tambor com pele animal e toco com 2 congas com pele sintética. Porque a pele sintética, tá chovendo, né? Se ela não desafina, você mantém ali a mesma sonoridade, é um recurso um pouco mais avançado. Já que ele dedou, então você tá num sambinha lá normal, daqui a pouco o pessoal vai lá e rasga tudo e muda pro Ijexá. Ele fala, se vira, Diogo, o disco do Nelson é bem complexo tocar. Eu tenho o prazer de fazer parte da banda do Nelson aí. E é um repertório bem gostoso de estar atuando ali. E vai, né? Do rock ao samba, do maracatu, do frevo. Isso que é bom. Quem é o Ogum para você? O Ogum é tudo na minha vida, né? É meu pai, é o que me fortalece, é o que me dá o chão, é o que me dá os caminhos aí para abrir, chega a arrepiar, né? É o que me dá o caminho para abrir as minhas batalhas, para conseguir chegar aos meus projetos, que me dá inspiração, né? Eu acho que o Ogum é a minha maior inspiração. Ele que dá o puxão de orelha também? Menino.
O Ogum, né, ele é o orixá impetuoso, né, no mesmo tempo que ele corta, no mesmo tempo que ele bate, num sentido físico, mas no mesmo tempo que ele repreende, ele é colo, né. O Ogum é minha vida, né, Nelson? Você tem alguns tempos seus aí para poder dedicar também a oficinas de percussão. Sim, é uma forma que eu me encontrei. Eu acho que esse lance do conhecimento, né, eu sou uma pessoa que eu corro muito atrás de conhecimento hoje, principalmente musical e dentro daquilo que eu sigo, que é a minha religião. Então é uma forma de eu expressar também. Eu estou aí sempre fazendo oficinas pelo governo, pelo Senac, pelo Sesc. E a última que eu fiz agora, tive uma experiência bem bacana, que eu trabalhei com umas crianças especiais no Senac. E é muito legal essa troca, esse carinho. Às vezes a gente acha que a gente está dando, mas muito pelo contrário, a gente está recebendo, né, Nelson? E assim, é onde eu me encontro, onde eu me fortaleço, passando um pouco de conhecimento ancestral para o próximo. O que você fala, o que você toca, o que você canta, o que você diz em Um Canto para Meus Ancestrais? Um Canto para os Meus Ancestrais foi um disco que eu gravei que faz um resgate à minha cultura, né? Que é a cultura de matrizes africanas. Foi um disco que eu estava num momento bem complicado da minha vida, assim, muito complicado emocionalmente, pós-pandemia, né? Eu acho que todo mundo ficou meio que bagunçado e não é um disco fácil de montar. Autoral inteiro? Autoral inteiro. Autoral, gravei grandes parceiros, não? É um disco que ele transita do instrumental a músicas cantadas, porque não tem como falar de orixá se você não toca e não canta. E é um disco que eu tive o privilégio de ter um grande amigo produzindo, Paulo Maia, junto comigo ali. E é um disco que já estava ali, a verba estava tudo para fazer e eu não tinha inspiração. E aí eu fiz uma viagem para a Bahia, fui lá, fiz aquela imersão, estudei com o grande mestre Gabi Guedes, lá no Pelourinho. E voltei para cá e em uma semana eu e o Paulo Maia produzimos um disco fantástico, assim, contando com grandes artistas, com grandes músicos. Aí assim. desceu o Ogum, Aí misturado desceu com o Gabi Guedes, com- com Nisosimar, Com todo mundo. Hermeto Pascoal, Mas dizendo não, foi musicalmente. isso. E foi muito maluco, Nelson, que a gente tinha umas ideias já montadas, tinha as músicas, né? Mas aquela música precisava ir embora, não são composições minhas, que eu gravei grandes pianistas, grandes amigos que eu gosto, que são referências para mim. E precisava ter uma pitada ali minha, do terreiro e tal. E os arranjos, embora tinha um contexto já, mas os arranjos partiam da minha mão e a mão do Paulo Maia. Em uma semana produzimos 10 músicas. Só para citar alguns nomes, quem é do meio musical vai saber, senão bota do Google aí e vê alguns sons se você quiser. Nessa turma minha dele tá lá com o Adriano Batista, sabe nada. Adriano Martins, o desculpa, baixista. o Adriano Martins, o alemão, que não falar de quatro cordas, o Paulo Maia, que ele já citou, né? E o Rogério Plaza, entre outros. E aí outros também, eu tive um privilégio, Nelson, isso aí eu não te contei. Tinha um batera, um percussa, que ele morava na cidade de Brotas e ele foi para a China há 15 anos. É uma referência para mim, Leonardo Suzy. Ele é um cara que estudou muita música brasileira, trocou com grandes pessoas influentes na China. E eu estava no Brasil, eu tive a oportunidade de trazer ele para gravar meu disco. É uma pessoa que também tem um trabalho fantástico autoral. Leonardo Suzy, tive o prazer de contar com ele nesse bando aí de gente maluca e talentosa. A música encanta, faz mergulho, arrepia. Agora, do ponto de vista da sua missão, que eu sei que você tem missão nisso, ela quebra paradigma? Sim. Sim, porque muitas vezes, após um show, após uma apresentação, a pessoa não consegue... É isso que é a musicalidade de terreiro, é isso que vocês vivem, porque a pessoa não tem essa vivência, por mais simples que seja essa vivência dentro do terreiro, mas quando você traz essa musicalidade, você transita no afro-jazz, você dá aquela lapidada no som, nossa, a gente vê o quão rico é a nossa música. E a gente vê que a missão da gente é quebrar esses paradigmas, a intolerância, qualquer tipo de preconceito através do som, através da arte. Eu acho que às vezes, Nelson, falta um pouco mais de informação para o pessoal. E através da música a gente consegue fazer, acho que... Diogo, e se você me permite, porque eu tenho o privilégio de... Ele já contou tocar com ele no palco, ele sabe que quer colocar 9 músicos de tendências, né? Completamente baiano, mineiro, tudo misturado com o pessoal de raízes de origens diferentes. Com o que é se sentir com todos iguais? É muito maluco isso, né? A gente vê todo mundo com as suas características, com a sua personalidade, com a sua musicalidade. Cada um dando o seu presente. Cada um dando o seu presente. Essa é a contribuição do músico brasileiro, né? Cada um da sua região, cada um com a sua cultura. E é maluco isso no seu show, Nelson, essa entrega, né?
essa energia. O show do Nelson, eu vou falar, né? É muito emocionante. Tem uma cantiga lá que emociona muito, que fala do nosso colega saudoso Rock, né? Aquela cantiga, ela me arrepia. Tô todo arrepiado aqui agora. E é isso, essa entrega, essa energia, nessa atmosfera que vem. Feijoada, terreiro e batuque. Você conseguiria viver sem os três? Hoje, talvez, mas a minha infância eu fui rodeado de feijoada, por uma questão alimentar, hoje eu dou uma segurada. Terreiro, eu tô todos os dias, dia sim, dia não. Batuque é minha vida, né? Foram esses três elementos aí que embasaram a minha caminhada. O Diogo mexe tanto com a questão do planejamento dele, né, de pensar a música como uma questão estruturada mesmo, que olha, o stylist dele, né? Isso aqui Bonito, isso aqui são vestimentas diárias, né, de terreiro mesmo, né? Legal. Só ele vendendo louça, ele fala aí, ó, moçada, ó, pode... Aliás, dá uma bonita louça dessa camisa dele que tá... Obrigado. Muito legal, de boa. Tô dentro do contexto, né, Nação? E eu de amarelão aqui, liso. E essas tatuagens aí? Quanto tempo te acompanha? Minhas tatuagens, Nelson, foi conforme a minha descoberta, né? Eu praticamente tenho o corpo inteiro fechado e é bem isso. As minhas tatuagens são todas com cunho religioso, são todos os meus ancestrais, são todas baseadas em orixás, né? Aqui eu tenho um cenário de orixá, em Assã, Ogum, tenho meus tambores que eu carrego na pele e aqui na minha perna eu tenho outro cenário inteiro fechado de orixá. Todas as minhas tatuagens vêm desde os meus 14, 15 anos e todas voltadas para a minha cultura ancestral. Viver de música dá? Olha, para mim hoje, infelizmente, não dá. Para mim hoje, pela uma questão de eu ter uma família vasta, né? E eu preciso subsidiar a minha arte. Mas eu não vejo nenhum problema trabalhar com outro segmento e trabalhar com música. Infelizmente, poderia ser um pouco melhor, né, Nelson? A gente vem aí perdendo recursos ao longo do tempo, né? Esses recursos que para muitos pode ser coisas que não são de tanta importância, mas para grandes músicos, né? Como para mim também seria muito importante no orçamento nosso. Mas infelizmente eu acho que nesse país hoje, para você viver dignamente, só da música não dá. Para poucos. Se tiver que escolher um surdo, um tantã ou atabaque? Atabaque, né? Atabaque. Porque foi dali que, distribui mais, por ser um instrumento ancestral, foi o primeiro que veio. O primeiro que veio que abriu vozes para todos os outros instrumentos percussivos. O que tem da dona Almelita em você? Tudo. Se não fosse essa mulher preta, analfabeta, de um conhecimento ancestral absurdo, acho que não existiria esse Diogo. Porque eu acho que ela sabia. Ela me deixou a maior, minha mãe não me deixou heranças materiais, mas ela me deixou essa herança a maior que eu tenho, que é essa herança ancestral, né? Essa ancestralidade comigo, que me fez se tornar o homem que eu sou hoje, pai, chefe de família, eu sou administrador da minha própria vida, só da minha ancestralidade que não, e é isso. Seu José canta folia com você? Você acredita que meu pai, por uma questão de distanciamento, de viagem, de mundo, a gente nunca chegamos a tocar junto? Mas eu já vi ele já saracotear o violão ali, cantando. Meu pai hoje, ele se afastou um pouco da música, assim, mas eu convivi muito tempo ali na minha casa com meus tios, ele cantando e meu tio tocando, mas nós dois juntos nunca conseguimos fazer música. Mas eu faço música com meu irmão hoje, que é meu irmão mais velho, que foi uma referência para mim também. Que era o mais próximo, que me pegava, me levava para ver ele tocar. E ia para lá, ia para cima. Meu irmão toca cavaco e estuda percussão comigo hoje. Você usa musicalmente como marca e como planejamento e marketing Diogo Alves. Diogo Alves. Diogo Alves está nas minhas todas as redes sociais, né? O meu trabalho também está Diogo Alves. Esse é o nome que eu carrego. O que você quer fazer com você daqui para frente? Eu acho que amadurecer um pouco mais, adquirir mais conhecimento, que eu vejo que a jornada está só se iniciando, né? Eu com 38 anos, me sinto ainda com muito fôlego de vida, a fim de ter projetos estruturais. Eu penso muito em trabalhar em comunidades, sabe, Nelson? Em grupo, trazer essa cultura, fazer música, claro, sim, mas levar ao próximo um pouco dessa conexão que eu tenho com a minha ancestralidade, que eu tenho com o Ogum. Porque eu acho que além de ser uma caminhada religiosa, mas ser uma caminhada ancestral e cultural muito forte. Então daqui para frente eu penso fazer arte, fazer cultura. Diogo, esquece que eu estou aqui. Esse fundo escuro não é por acaso. Ogum está com você.
Fale com ele, com quem está em casa. Tatacurê, que você quiser. Ogum Iê, meu pai. Ogum é vida, Ogum é caminho, né? Ogum é o senhor da tecnologia. Muitos às vezes podem achar que só Exu é o orixá da comunicação, mas Ogum também está aqui presente, Exu está presente aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, porque se não fosse as sábias palavras ancestrais, eu, um jovem negro com muita pouca escolaridade, mas eu me sinto uma pessoa muito sábia dentro daquilo que eu me propus a fazer. Eu acho que isso é inspiração que meu pai Ogum e Exu, que caminha junto comigo, está aí e está nos proporcionando esse bate-papo, essa comunicação para levar um pouco de cultura e conhecimento ao próximo. Diogo Gonçalves Alves, muito obrigado por Diadema e Brotas trazer você até aqui e conversar sobre tudo assim, de frente, no mesmo patamar, na mesma distância, porque não somos só iguais, nós temos raízes profundas identitárias. Muito obrigado, viu, Nelson, pelo convite. Um motumbá axé a todos aí, que Olorum e Ogum possa abençoar todos que estão ouvindo esse bate-papo e a você também muita luz, muita paz na sua vida e um modupé. Agradece. Axé. O Câmara Livre de hoje conversou com Diogo Alves, o seu nome de batismo com as bênçãos de Ogum, no centro de um mataramesso, para o povo fazer a zoela. Ginga forte nessa engoma, moço. Esse é nosso casuá. Até nosso próximo encontro. Até.